Dando início a mais uma Entrevistas e hoje eu vou estar recebendo aqui o cantor e compositor Bruno e Trio. O nome dele é Bruno Mafra, mas ele é conhecido como Bruno e Trio. E a gente vai entender por que o trio e daqui a pouquinho o meu convidado vai estar aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Entrevistas. E vamos entrando, vamos mandando aviãozinho aí para que todos os convidados seus, né, de vocês, possam estar aqui conosco também nessa linda entrevista. E eu estou aguardando aqui a entrada do meu convidado, o Bruno e Trio. Ele que é um estouro, né? E não está aqui no Brasil, ele está lá na Europa e diretamente de lá vai me conceder essa entrevista, né? Daqui a pouquinho o Bruno vai estar entrando aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, vão chamando, vamos mandando, né, os convites aqui para as pessoas participarem conosco dessa linda entrevista, né? Conhecer um pouco aí do Bruno e Trio. E aguardando a entrada. Adriano! Oi, Cintia, estou assistindo, sou teu telespectador agora. Muito bem, o Adriano também é um grande apresentador e ele está aqui conosco. Sigam o Adriano Terro Rock Show. É isso aí. Sigam ele. Coloca aqui o nome do teu canal, Adriano, para eu poder falar aqui para as pessoas. Rayane, seja bem-vinda. E todos aqui chegando e aguardando. Muito obrigada, Adriano. Eu estou aqui aguardando a entrada do meu convidado, que ele está longe, né? Está lá no fuso horário de 4 horas. Está lá em Portugal. Eu creio que ele esteja em Portugal hoje, né? O Bruno ele se divide entre o Brasil e a Europa. Boa noite, vamos convidando Music Box Brasil. Gente, sigam o Adriano, ele tem grandes entrevistas aí, né? Faz grandes coberturas. Eu vou fixar aqui o Music Box Brasil. Eu fui entrevistada por ele lá na Fena Music, foi muito bom. E estaremos juntos esse ano de novo, viu, Adriano? Seja bem-vindo. Aguardando aqui a entrada do meu convidado. Ele que está lá longe, né? Está no fuso horário distante. Daqui a pouco ele me vê aqui, né? Obrigada. E vamos lá, Bruno e Trio. Por que Trio, né? É a banda dele, ele toca com o trio dele. A princípio, eu até achei, né, que o Bruno e Trio fosse um cantor e um compositor, né, um artista aqui do Nordeste, mas não, ele é do Pará, né, do Belém do Pará. E daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui conosco para dar essa linda entrevista aqui. E Adriano conta as novidades, o que está acontecendo por aí, pelo Sul, né? Você que anda fazendo aí grandes coberturas de eventos, entrevistas. Dia 27 desse mês, 27 desse mês de março, estaremos lá inaugurando a Music Stream, né? A primeira unidade física da Music Stream aqui no Brasil, né? Nossa agregadora australiana estará aqui conosco na unidade física. Está aqui o Isaac, meu filho, meu caçula está aqui conosco também, e aguardando aqui a entrada do Bruno, que será o meu entrevistado dessa noite. Será que ele está tendo algum problema de conexão? Ah, o Bruno entrou. E o meu convidado já chegou, já vou mandar o convite para ele. Marcos Barrocas, aí, grande entrevistador também, está aqui conosco. Seja bem-vindo. E o meu convidado já está aqui. Muito legal mesmo conhecer você, Adriano. Seja bem-vindo. Cristiane voltou aqui, do meu convidado. Olha ele aí. E ele está longe, viu, gente? Seja bem-vindo, Bruno. Está me Olá, ouvindo? Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo Tudo, ao tudo Entrevistas. Uma bem. entrevista muito esperada, viu? Pode ter certeza. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Bom, tá ótimo, então. Eu também estou te ouvindo muito bem. Adriano, gente, Bruno, gente, está muito distante de nós. Está lá do outro lado. Está na Europa? Está em Portugal, né, Bruno? Bruno? Sim, sim, nesse momento eu estou em Portugal, aqui Muito em bem. Lisboa, mais precisamente na Costa da Caparica, Ai, deve ser lindo aí. na margem sul, aqui. Então, seja bem-vindo É, e eu... Ah, pode falar. obrigado.
Não, eu ia dizer para você que eu não percebo tanto essa diferença porque eu já cruzei o Atlântico tantas vezes, se tornou basicamente uma ponte aérea para mim, assim. E eu até converso com alguns amigos, com algumas pessoas conhecidas e digo que há 40, há 50 anos atrás o meu avô saiu daqui de Portugal, precisamente da Ilha da Madeira, para o Hum, Brasil, em busca de uma vida melhor, porque naquela época, enfim, eram outros tempos, né? E ele fez esse trajeto, né, uma vez ou duas vezes na vida dele, né? E foi de navio a primeira vez. Então ele imagina. levou 3 meses para chegar no Brasil. E eu já fiz isso tantas vezes, eu acho que mais de 50 vezes. Nossa, E eu se acredito que tornou, vai ter mais umas 150. se Deus Ou mais. quiser, já, já se tornou uma ponte aérea para mim. Tem vezes que eu saio daqui de Belém, de Lisboa numa sexta-feira, vou para o Brasil, passo uma semana e volto. Assim, Então vamos e tem entender um quase pouco. todos os dias, basicamente tem quase todos os dias voo de Belém. Se eu não me engano, já tinha, eu acho que eram 3 vezes por semana. Eu não sei se é três ou mais, mas de Belém é uma rota constante. Todos os dias eu acho que já tem voo para cá. Todos os dias. Que bom. Então, Voozinho vamos lá, rápido de vamos conhecer 7, um pouquinho de é de Bruno. 7 horas e 50. Aí que horas agora? 23h09. Tá ótimo. Vamos começar porque eu quero fazer uma pequena apresentação do Bruno e quero entender um pouquinho dessa história, desde o Bruno menino até esse sucesso que você está se tornando aí, estrondoso, já vem com grande sucesso e só cresce, né? Estamos aqui hoje recebendo aqui no nosso entrevista um artista que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro, com milhões de plays, sucessos conhecidos pelo público e uma energia contagiante no palco, né? Pense numa simpatia desse rapaz nos palcos, né? Ele leva a cultura e o som do norte para todo o Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo ao Entrevistas. É um prazer ter você aqui hoje. Bruno Mafra é o nome dele. E vamos começar essa história. Eu quero entender esse comecinho lá atrás, quando o Bruno ainda era menino, lá em Belém. Você nasceu na cidade de Belém, Belém do Pará mesmo? Nasci em Belém, é, e morei a minha vida toda, basicamente, em Belém. Morei até a minha vida adulta, na cidade de Belém. Então, Belém para mim é a minha casa. Como Eu foi a estou infância sempre em casa. e como foi a infância desse Bruno, menino lá, né? Começar nossa entrevista falando no iniciozinho da sua infância. Como é que foi essa infância? Como é que foi? Você cresceu? Onde é que você cresceu, de fato? Né? Se tinha já pessoas na família que já lidava com a música, como foi a sua infância, Bruno? Conta pra gente. Pô, a minha infância foi incrível, né? Foi uma infância cheia de boas memórias, de experiências assim maravilhosas, eu poderia descrever, porque, bom, eu vivi no convívio dos meus irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, então eu era o irmão do meio. E Hum. aí eu cresci no convívio deles, a gente na época brincava na rua, a gente gostava de sair à tarde para andar de bicicleta, e a gente fazia muitas coisas que hoje, infelizmente, pelas mudanças geracionais, os nossos filhos já não podem fazer. Então, eu vivi uma infância plena, assim, de experiências emocionais e sensoriais incríveis, né? Jogos. Não, na época também não tínhamos ainda os telemóveis, né? Os dispositivos digitais, então era muito mais analógica
a vida humana e as experiências que a gente tinha eram essas, né? De brincar, de reunir. E isso para mim foi incrível. Eu acho que eu faço parte de uma geração da década de 80, né? Que é uma geração muito privilegiada, que teve possibilidade de experienciar boa música, uma Década cultura de muito 80, com essa carinha aí, jovem. 80, década Gente, de 80. olha, Exatamente. E coisa. aí, assim, boa música e assim, o meu pai e minha mãe, Hum, eles eram eles eram assim favorecedores nesse aspecto, porque em casa sempre tinha muitos discos, a gente tinha sempre, na época era o vinil, né? Então eu fiquei aficionado desde muito cedo por som, por música. Então eu me lembro que eu ficava horas do lado de um aparelho de som que a gente tinha em casa e eu colocava os discos e ficava horas ao lado mesmo do alto-falante, porque de alguma maneira eu tinha alguma percepção auditiva de som que me cativava de tal forma que eu não me contentava em ficar ouvindo aquela música ali distante do aparelho. Eu queria ficar mesmo do lado da caixa de som, com o meu ouvido perto do alto-falante. Eu acho que algumas frequências me, me, sei lá, me estimulava muito. E eu ouvia muitos discos, e eu ouvia, repetia, virava o disco que tinha o lado A e o lado B, né? E via os dois lados e ficava analisando. Tinha partes do disco que eu voltava inúmeras vezes, que eu pegava aquela agulha e voltava para sim. poder ouvir, poder ouvir. Então foi isso, a minha infância foi rica, foi uma infância cheia. Claro que no meio disso tudo escapam, né, algumas experiências não boas, mas acho que isso também faz parte, é a vida, é o que a vida nos traz e a gente Sim, vai seguindo em frente, né? Vai verdade. aprendendo e é isso. Mas assim, e eu morei em muitos lugares. Eu me lembro que eu acho que é uma pergunta incrível, que eu morei em muitos lugares diferentes, né? Assim, os meus pais se mudavam com muita frequência, não sei por quê, mas eu me lembro de pelo menos assim uns 3 ou 4 lugares diferentes assim que eu vivi na minha infância, né? Mas foi incrível. E aí, como foi o início dessa carreira? Foi planejado, Bruno? Não, foi tudo assim. Com 13 anos, um tio meu, que era músico, que é músico até hoje, Sim. ele chegou em casa com uma Uhum. guitarra elétrica. E aí ele disse se eu queria comprar, se o meu pai poderia comprar essa guitarra para mim. E eu fiquei encantado com aquele instrumento, né? Tudo que tinha a ver com música para mim era, era, era incrível, era uma descoberta. E a guitarra elétrica, sobretudo, porque era um instrumento muito misterioso para mim. Sim. Porque imagina, eu olhava para aquele instrumento que era pesado, né, relativamente. Se você hoje carregar uma guitarra, você vai ver do que eu estou falando. Uma guitarra, no mínimo, tem 10 ou 12 quilos, então é um instrumento pesado. Você tem ali inúmeros componentes elétricos, né, captadores, botões, cordas e inúmeros elementos que compõem aquele instrumento. Então ele é de uma engenharia exuberante, né, surpreendente. Então aquilo em si, o instrumento em si, guitarra elétrica, para mim era um mistério. E aí quando eu vi aquele instrumento no meu colo, eu disse, cara, eu tenho que ter isso, eu preciso disso. Isso aqui é algo que tem algum poder, tem algum tipo de poder imanente nesse instrumento que eu preciso descobrir, eu preciso. E de fato era, né?
como a nossa mente ela tem um poder também. Na verdade, o poder estava na minha mente, porque eu achava que aquele instrumento tinha algum tipo de poder. Porque Ah, ele emitia ondas sonoras, ele se conectava na energia mesmo, energia elétrica. Então aquilo eu disse, cara, isso tem alguma coisa isso aqui. e Não você é só um aprender a instrumento. tocar. Você tocou autônomo, E autodidata. aí eu pedi para o meu pai a guitarra e eis que ele atendeu esse pedido, né? Me presenteou, disse, olha, tudo bem, eu vou comprar. Aí tu te vira para aprender aí, dá um jeito e contratou até um professor. O cara me deu umas 2 ou 3 aulas, e aí depois eu me virei nos 30. E aí fui treinando, treinando para aprender a tocar aquele instrumento, né? Afinal de contas, tinha sido um investimento alto. O meu pai pagou pela guitarra, então eu tinha que fazer jus àquele sacrifício, àquele instrumento. E aí foi daí que começou essa onda de música. Mas assim, não tinha parentes ligados à O música. primeiro, então, da família a ser músico. Certo? Ovelha Negra. A ovelha E, branca, porque é muito e foi bom. olha, foi muito difícil, porque meus pais não, tipo assim, quando viram que eu ia mesmo levar muito a sério, eles tentaram me demover dessa ideia por muito tempo, porque talvez por alguma característica minha de assim de foco, hiperfoco, eu vi aquilo como uma coisa que era mais do que só um hobby. Eles percebiam que tinha algo que estava fugindo um pouco do controle. Então, eles tentavam me demover dessa ideia de ser músico, né? Então, eles diziam: olha, E, isso não é para ti, e pela olha, história, procura a estudar. É. psicologia, né? Não, imagina, hoje o meu pai é meu fã pra caramba, minha mãe, são meus fãs. Eles amam minhas músicas. Mas você, antes Eles, disso, você foi para psicologia. sim, assim, Você com fez muita para insistência, formar. porque foi assim, eles, tipo, como eu vivia com eles e ainda dependia dos meus pais, ali na adolescência, entrando na vida adulta, então eles disseram, olha, tens que tomar um rumo na vida, tens que estudar, tens que fazer alguma coisa, porque tu não vai viver de música. E aí foi que eu segui a faculdade, formei. Quando eu formei, aí realmente dali para frente eu passei a me dedicar como músico. Eu passei a realmente dedicar minha vida, minha atenção para a música, né? Mas pronto, a psicologia é uma paixão que eu tenho e é algo que também está muito presente na minha vida, no meu coração e é algo que também faz todo sentido para mim desenvolver em algum momento, que ainda não chegou, mas vai chegar, Mas se Deus quiser. você acredita que a psicologia, de alguma forma, ela te ajuda nas suas composições, no seu comportamento como artista? A psicologia te ajuda nisso? Eu acredito que a psicologia, como uma ciência, ela contribui sobremaneira assim, com que se dedica a ela, que se debruça a essa pesquisa, a essa ciência. Eu, por acaso, estudei de verdade durante a faculdade, fui um aluno muito apaixonado pela ciência psicológica. Acho que me formei mais por paixão do que por obrigação, isso é verdade. Tive uma nota máxima, inclusive no meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Sim. O meu TCC foi na área de psicanálise, então era algo que eu estudava assim, sem ninguém precisar pedir, porque era algo que eu apaixonadamente me dediquei. Então, acho que a psicologia sim ajuda muito, me ajudou muito.
em muitos aspectos, ela tem uma relação muito intrínseca, né? Tem, tem coisas, tem gatilhos, existem situações que a psicologia ela acaba por nos dar um norte, e isso talvez tenha sim me ajudado com as composições. Você é mais freudiano ou junguiano? Freudiano, Muito bem. não porque eu não acho que o Jung foi é, a digamos, a evolução historicamente e também intelectualmente, porque Freud ele descreveu as bases dessa teoria, né? Que Sim. muitos chamam de pseudociência, mas pronto, foi a partir daquilo que ele escreveu, daquilo que ele Das observações. das observações dele que Jung pôde, né, dar prosseguimento. Então eu não acho que um anule o outro, eu acho que um é a continuação, mas com um olhar claro. Eu acho que Jung foi muito mais além, até porque ele já tinha essa base que Freud deixou, que Freud criou, que Freud pôde observar. A gente também tem que entender os contextos históricos, né? O momento em que Freud viveu ali, da Segunda Guerra, aquela coisa toda. Então imagina o cara estudar, fazer pesquisa, criar uma teoria no meio daquele caos, né? Então foi genial, eu acho que foi genial. Mas você falou de Jung, você também é da área da psicologia. Sou psicanalista formada, Olha freudiana. aí, Ah, incrível, oh, coincidência. coleção. Olha aí, livro de Freud ao lado. É, tem Que uma coleção aqui, maravilha. capas coloridas. Você já leu as 31 obras? Não, não, quer dizer, não li todo, né? Porque Freud, para você ler, você tem que ler por partes, né? Não é o livro do início ao fim. Você vai estudando por partes, né? Freud você tem que digerir, porque são estudos e observações, por isso que eu falei sobre isso, né? Já participei de muitas Verdade, é verdade. rodas de conversa, tudo, e foram 2 anos e meio e 2 anos e meio atendendo. Aí fui para a Oh, arte, que incrível. aí coloquei o jornalismo para a área da arte, para a área da música. Hoje eu me envolvi com uma agregadora de música, então, mas está aqui, de vez em quando a gente lê, não pode deixar de falar, né? Porque a gente só É entende verdade, é análise verdade. discutindo e falando, né? Tem Lacan também, que, ó, Verdade. o Lacan é ótimo, tá aqui, ó, outra estudante de psicanálise que Sim, está aqui com a gente, a Vera, é estudante de psicanálise também, está falando de Lacan. que maravilha. É Olha só, difícil, então, mas Lacan ele vem exatamente. para fazer com que a teoria de Freud ela renasça de novo ali, ela se fortaleça de novo, né? Lacan é muito difícil, mas é bem importante também. Sim, sim, são grandes teóricos, né? Essa Isso, galera pôde colocar a psicanálise de frente com a ciência, com toda a ciência, um patamar de autoridade que pôde manter, né, todos esses estudos que hoje se dão. E eu acho, inclusive, que a psicanálise tem contribuído muito com a humanidade e vai contribuir muito mais ainda com o surgimento dessas novas inteligências. Muita coisa vai ser descoberta ainda a partir desses subsídios teóricos que foram construídos lá. Porque se você for bem analisar, quando você vai para a atmosfera do campo da ciência, por exemplo, na psicologia, você tem a psicologia comportamental, que é vista como uma ciência, efetivamente, por toda a estrutura ariana de
de teorização, de testagem, de observação, de tudo que envolve aquela teoria, né? Aquela corrente, né? De pensamento psicológico. Mas, em determinados fenômenos, você simplesmente, somente com o behaviorismo, com a teoria comportamental, você não consegue ter resposta. Por exemplo, os fenômenos psicossomáticos, né, eles ficaram mesmo à deriva. Se não fosse a psicanálise para trazer, né, luz para essa profundidade que é o nosso emocional, né, a nossa vida psicológica, a nossa existência enquanto ser psicológico, eu acho que a gente estaria ali perdido, a gente estaria náufragos, né? É. Mas é isso. Psicanálise e a psicologia dá uma live completa, né? Mas vamos voltar para o Bruno, cantor e compositor, porque eu tenho muita Bora. pergunta ainda para fazer. Vamos falar do início da sua carreira. Eu sei que existiram muitos desafios, né? Como você mesmo falou, seus pais não queriam que você fosse, né, para a área das artes, porque eles sabiam que a luta é grande. A gente sabe que quem lida com arte não é fácil, né? Mas para você, Bruno, qual foi assim o seu maior obstáculo que você enfrentou logo no início? Obstáculos. Obstáculos foram muitos, né? Primeiro, eu estava no começo da carreira, na era pré-digital, onde as músicas elas se tornavam conhecidas a partir de uma multiplicação física Sim, do fonograma. Tipo, a tua música ela tinha que estar tocando nas rádios, tinha sim. que estar tocando na, nas aparelhagens da época. E aquilo ali era físico, era mesmo tu tinha que chegar com a tua música em todos os lugares. Então imagina o orçamento para isso acontecer. Então eu É. lembro que eu ia batendo de porta em porta, eu ia nas rádios, eu visitava todas. E em cada rádio tu tinha um jabá, É, que tinha que era ser, conhecido na época. Tu tinha que deixar uma grana, porque senão tua música não ia tocar. Então tu imagina, tu tinha como que estar preparado a investir numa única música, e aquilo ali não era garantia de nada. Então, por algum lapso de sorte, a minha música ela foi e se tornou uma música que agradou. Os radialistas começaram, mas assim, não foi logo de cara, né? Eu lembro de uma música que eu gravei, eu hum, acho que foi uma das primeiras. já E era autor, aí eu levei, já era uma música era autoral, autoral, sim. autoral. E aí eu levei, eu lembro que eu fui na Rádio Raulã na época em Belém, e Hum, o Vladimir Costa era o apresentador do programa, radialista lá, um cara super respeitado e uma audiência imensa. E eu fui no programa super nervoso, cheguei lá, ele estava no ar. Aí eu vi aquela luzinha, né, no ar. Eu digo, meu Deus, eu estou num lugar onde sai a voz do povo, que a gente ouve, é incrível para mim. E aí eu me lembro que ele ouviu a música assim em off, antes de colocar ela para tocar. Ele ouviu a música em off. Quem me levou foi uma pessoa que muito amiga minha, Rosângela é o nome dela, uma grande artista, cantora. Ela me levou porque era amiga do Vlad, o Vlad, enfim. Aí ele ouviu em off a música, quando ele ouviu, ele disse, "Pornado pra caramba, viu? Tem que melhorar isso aqui." Eita, Fogo, aí eu ouvi aquilo. Aí ele tava, vou tocar, mas tá ruim. Aí ele tocou a música no ar e tal, mas ele, porra, foi assim super gentil. Ele deu a real, sabe? Não ficou, sabe,
fazendo média. Ele disse mesmo, ah, tá ruim, tá desafinado. Vai lá pro estúdio, vai, ouve direito. Então foram essas coisas, assim. E aí eu fui pro estúdio, comecei a dizer, não, porra, o cara tem razão, tá desafinado, foi. E aí foi que o segundo passo, tive uma namorada e ela tinha um teclado que estava abandonado na casa dela. E jogado mesmo, assim, embaixo da cama, o teclado lá apodrecendo. Aí eu Hum. achei aquele teclado lá e disse, poxa, esse teclado aqui, pô, tu não faz nada com ele? Não, não, minha mãe comprou, deu para meus irmãos, não aprenderam a tocar, ficou aí embaixo da cama. Eu disse, pô, cara, me empresta esse teclado. Ela disse, eu te empresto, né? Ela me emprestou o teclado. Acabou que eu fiquei com o teclado, Hum. porque comecei a treinar naquele teclado, aí eu comecei a criar músicas com aquele teclado, porque o teclado tem vários recursos, né? Tem bateria, baixo, guitarra, tem Isso. tudo dentro do teclado. É. E aí aquilo ali me deu assim, sabe? Aquela foi a virada de chave. Foi esse bendito teclado que Foi eu o som que ganhei. trouxe para você, né? Exatamente. Quando eu ganhei esse teclado, assim, aí tudo mudou. Porque é criar minhas músicas e tal. Só que aí eu tive uma estratégia. Eu pensei Hum. assim, cara, se eu ficar fazendo música só pra mim, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair do lugar. Eu tenho que fazer música pro povo. E o que o povo gosta aqui em Belém era de brega. Só que eu disse assim, cara, não tem nada a ver o brega comigo, porque o brega eram umas letras, assim, que eram basicamente letras pejorativas, eu achava, sabe? Algumas coisas um pouco pejorativas, umas assim de um romantismo muito piegas. Era assim, era uma linguagem que não cabia, não conseguia me identificar. Eu disse, então, porra, então acho que eu vou criar o meu próprio brega. E aí foi que eu comecei a ter a ideia. Então, a primeira música que eu lancei, que foi um sucesso, minha mesmo, autoral, própria, que eu criei neste teclado, chama-se Só Bebo Serpa. Não sei se você lembra dessa música. Só bebo serva? Só Bebo Serpa. Serva. Serpa. Não, essa eu não Só ouvi. bebo Serpa, só bebo Serpa. Essa música foi um imenso sucesso. Essa música. Nossa, Foi um imenso. eu coloquei outras canções, eu acho que mais recentes agora, e Não, isso foi ouvi. antes, foi o Velho Testamento, isso eu era adolescente, eu lancei essa música. Velho Testamento. E essa, e essa música foi um estrondo de sucesso que tu não tens noção. Hum. Eu tinha, eu acho que 17 anos, eu comprei meu primeiro carro. Novo. E foi um carro do ano na época, um carro assim do Gente, ano. Porque a música foi um estouro, sucesso mesmo, sucesso. E aí aquilo ali foi o gatilho que me fez entender que tinha algo para mim naquele universo, né? Só que depois eu larguei tudo de mão, larguei mesmo porque não era aquele momento, né, de prosseguir, de me dedicar. Como eu lhe disse, né? Aquilo foi só um sinal que eu recebi de que, olha, isso aí pode. Lembrei, depois dessa música, eu ah, lancei uma outra música que também foi um imenso sucesso. Foi a música do Fusquinha. do Fusquinha. Eu me amarro todo dia. Não, é do Fusquinha. O meu Fusquinha tava todo zeradinho. Era um brega misturado, assim. Ainda não era Tecnomelody nessa Ainda época. não Era era o tipo um. techno, né? Não, era tipo um brega pop. Mas foi outro sucesso estrondoso essa música do Fusquinha. Só pra você ter uma ideia, eu sorteei dois Fusquinhas. Eu comprei dois carros, dois Fuscas. Gente, E pendurei na Almirante Barroso, em frente à Rádio 99 FM. Ficavam lá pendurados dois carros. Eu sorteei na rádio, na época, na rádio. Era um sorteio para a galera mandar carta para a rádio e tal. E aí, assim, imagina que a gente recebeu mais de 1 milhão de cartas. 1 milhão de cartas. A gente subiu numa montanha de cartas
A gente Não. subiu numa montanha de cartas para poder sortear quem ia ganhar os dois carros. Eu sorteei nessa época lá na rádio. Então foi isso, foi aquele negócio assim, apavorante, assim. O sucesso veio de uma maneira incrível. E aí depois eu larguei tudo. Foi tipo assim, eu entrei num universo paralelo, no, Hum. no, no- igual o Stranger Things, eu entrei no. Qual é o nome do universo paralelo do Stranger Things? Mundo invertido. Eu entrei no mundo invertido e aí depois eu saí, Foi porque igual, aquilo era uma loucura. né? Hã? Foi igual a série Stranger Things, né? Exatamente, o mundo invertido. Eu entrei no mundo invertido, assim. Aí, quando eu vi que era uma loucura, eu disse, não, eu vou morrer aqui dentro, eu saí. Aí voltei para minha vida normal. Estudar. Música. Aí lá não, aí quando eu saio do universo, aí eu paro tudo, aí eu não queria nem saber, largava mesmo. Não tinha Hum, mais música, não tinha mais nada. Eu sou muito intenso, é 880. Aí, tipo, não tinha mais nada. Parece que aquilo ali era uma energia que eu não podia ter contato. Aí eu ficava longe. Tanto que na época da faculdade, ninguém sabia que eu era músico, eu passava despercebido naquela onda. Eu era só um simples estudante, que ia todo dia com meus livros, estudar. Eu mudei o universo. E gente, aí e foi isso. do universo da música e aí? Do nada, imagina, eu adolescente, do nada, tava fazendo um maior sucesso, ganhando uma grana preta. Hum, E aí, pressão em casa, né? Minha mãe, os pais, olha, tem que estudar, tu não vai seguir isso, isso daí não é pra ti. E tá bom. Aí larguei tudo. hum, Larguei mesmo. E aí fui para uma outra vida. Voltei para minha vida normal, assim, de hum. pessoa, de estudar e tudo. E larguei a música. Não tinha esse negócio de, não, mas eu vou tocar de vez em quando. Não, não tinha nem de vez em quando. Então eu passei uns 4 anos assim, sem E, tocar em instrumento, sem olhar para instrumento nenhum. O em off. pessoal tocava violão na faculdade, eu ficava olhando como se fosse um cara que ficava olhando aquilo. Aí, às vezes, eu lembro que às vezes até, tu sabe tocar? Eu não, sei não. Eu ficava ali naquela. Me Gente, perguntar por que eu não sei. Depois tem que fazer uma análise para saber é, por tem quê. que fazer análise, né? Tem que marcar umas sessões. Verdade, Cintia, ó. Verdade. Sempre tive vontade, ó. É É bom, porque hein? sempre foi recomendado isso para mim. É Mas eu importante. não. De vez em quando você dá esses rompões, é importante você ter alguém que te centre, né? Centre você. Verdade, é verdade. Porque o sucesso ele pode gerar isso em algum momento na sua vida, né? Porque a fama ela vem muito forte, né? E você assim, pelo que eu acompanho da sua carreira, ela está em ascensão sempre, né? Em algum momento você vai ter que precisar fazer análise. Todo artista deveria fazer análise. Aliás, todo mundo deveria fazer análise, principalmente artista que lida com esse universo do sucesso da música, né? O seu som ele tem uma identidade muito forte, né? E você escolheu justamente tecno melody, né? Quando é que você Tecnomelody. retorna depois desses anos aí parado? Por que você resolve voltar para a música? E por que você foi para morar na Europa ou você sempre morou na Europa e estava sempre vindo e indo? Então, aí vou chegar nesse ponto. Aí o que Hum, acontece? Eu formei. Então, quando eu formei, ainda não estava formado. Eu estava, assim, eu acho que no último ano de faculdade. E aí eu reencontrei com um amigo chamado Harrison Lemos. Harrison Lemos é um grande artista que é dono da banda R15. É uma banda que, inclusive, recentemente recebeu um reconhecimento da Alepa, aí no estado do Pará, como uma banda patrimônio histórico.
cultural paraense, dado a importância do trabalho dele, do Harrison Leme. Hum, E o Harrison é como se fosse um primo para mim. Naquela época que eu falei para você da minha adolescência, logo que eu ganhei uma guitarra, quem me vendeu foi o tio dele. Então a ah, gente foi criado como se a gente fosse primos, praticamente juntos. E a gente tinha uma banda de rock na adolescência. E o nosso ensaio era lá na minha casa. A gente ensaiava lá na sala da minha casa. Eu, ele e o irmão dele, que era o Lennon. A gente ensaiava. A gente tinha uma banda de rock. Eu, o Harrison e o Lennon. Então, nós três, a gente fazia um barulho e a nossa casa enchia de gente, hum, porque a gente fazia um show só para os amigos. Então, imagina, daqui a pouco a casa estava lotada de gente, assim, só a gente na sala fazendo um show de rock ao vivo e a galera lá endoidando. Então, assim, eu encontrei com ele anos depois, já formado, não, no último ano de faculdade, eu encontrei com o Harrison. E o Harrison, ele foi até uma empresa que eu estava trabalhando como assistente de RH, porque eu estava formando em psicologia, então eu estava trabalhando nessa área de recursos humanos, e aí ele foi lá nessa empresa. Não sei por que cargas d'água, nós nos encontramos, ele disse, olha, eu vou passar contigo. Eu disse, vai lá. Então ele chegou lá e disse assim, mano, bora gravar uma música. Isso anos depois, tipo, imagina, 8 anos depois, sei lá. Tipo assim, a gente era adolescente, a gente já era adulto. Aí eu hum. disse, não, mano, esquece isso, eu tô em outra vibe, minha vida não tem mais nada a ver com música. E não tem, esquece, eu tô formado, tô me formando, já tô nessa empresa aqui, já tenho uma promessa de contratação aqui, logo logo os caras vão me contratar. Pá, olha, tô bem aqui, cara, tô em paz. Esquece esse negócio. Ele falou, Bruno, por favor, cara, tu não vai gastar nada. Vamos lá no meu estúdio, vamos gravar uma música, pô. É, só uma, vamos lá. Eu venho aqui te buscar e tudo mais. Aí eu insistiu, insistiu. Eu disse, cara, tá bom, vamos lá. E aí eu fui no estúdio dele. Nesse dia eu gravei a música 24 horas, A que é 24. Essa vinte e foi, quatro horas. Faz o S pra mim. faz o S pra mim. Essa eu coloquei nos Pô, cards. meu, Cíntia, eu gravei essa música em uma semana ou 15 dias, eu acho, no máximo. Essa Hum. música, ela era o hit do Pará. Nasceu pra Por, música. do- por dois motivos. Hum, Primeiro porque foi produzida pelo Harrison. O Harrison era o cara da vez, era a bola da vez na época, porque ele tinha criado praticamente o Technomelody. hum, Quem inventou essa parada foi um cara chamado Tony Brasil, que foi um cara que já faleceu, um grande artista paraense. E ele criou essa parada de Technomelody, que é uma batida mais eletrônica. hum, E aí começou a parada feita em computadores. E aí pá, misturava a ideia do brega, mas com uma reformulação mais atualizada. uhum. E o Harrison, como era mais jovem que o Tony Brasil, o Harrison era jovem ainda, ele ainda é jovem, mas ele era muito mais jovem, que o Harrison começou a tocar criança. Nessa época da nossa banda de rock, o Harrison tinha, eu acho que uns 12 anos, só para Nossa, você ter uma ideia. Era é, criança mesmo, ele era é. criança mesmo. E aí imagina, ele pegou e fez o Technomelody se tornar uma sonoridade que agradava aos jovens, porque ele era jovem. Hum, Então ele curtia muito rock, pop rock, então ele conseguiu fazer uma fusão do Technomelody, do brega, com algo que era atual. Então aquilo fez as pessoas gostarem de Technomelody. Então eu acho que o Harrison é um grande responsável pelo Tecnomelody ter realmente surgido assim, surgido. Então foi naquela época de 2009,
2005, eu acho, mais ou menos. Foi quando veio o Brunitril nessa história. E O aí, isso Brunitril era um cara que já tinha tido um lapso de sucesso antes da faculdade, ali na adolescência, tinha tido um lapso de sucesso que foi estrondoso, mas tinha abandonado a música, não tinha mais nenhuma referência de música. E eu vim do nada pro movimento do Tecnomelody lá no comecinho e trouxe a música Faz o S pra mim com a minha guitarra. Eu disse, olha, Eres, pô, tu sabe que a minha onda é guitarra, e não tinha guitarra nos Tecnomelodies que eram gravados, não existia guitarra, porque o Tecnomelody justamente era uma coisa totalmente sintetizada, então eles aboliram os instrumentos acústicos, semiacústicos, ou as guitarras foram abolidas. E eu trouxe de volta essa onda. Não, eu quero guitarra no meu Tecnomelody, eu quero que tenha aquele som pesadão de guitarra. Aí foi esse que foi o feitiço. Eu sei que a gente lançou a música com 15 dias, se tornou o hit número um do Pará. E aí o Bruneteu explodiu assim. Foi rápido também. é muito Foi assim forte. rápido. Eu Traz uma lembro, eu lembro. identidade muito forte, né? Do Pará, porque apesar de ser. Hoje suas músicas somam aí mais de 1 milhão de plays, né? Quais são as estratégias, Bruno, que você usa, né, de marketing, que você utiliza para a divulgação do seu trabalho hoje? Olha, Santi, atualmente, na era digital, nós temos um- uma ampla gama de ações necessárias para que uma música, um fonograma, ele possa alcançar as pessoas. Basicamente, você precisa ter alcance na, na plataforma, nas plataformas das redes sociais, como também nas lojas digitais. Essas lojas digitais, que são Spotify, Deezer, Apple Music e pelo menos 30 outras lojas Hum, digitais, elas são elas são distribuídas normalmente por uma agregadora. Você sobe a plataforma e essa agregadora é a distribuição dessa música, né, para todas as lojas. sim. Isso envolve também um trabalho específico de qualificação dessa música junto a, a essas lojas, né, para que a música possa ter um trabalho editorial. Eu acredito É um que um trabalho trabalho. para que ela entre justamente naquele lugar onde aquele tipo de música é ouvido, porque assim você vai ser ouvido melhor. Seu trabalho funciona. Se nós formos pelos caminhos convencionais, o que eu entendo é que esse trabalho ele é imprescindível, né? Você precisa ter conhecimentos. Sim, tem que ter. Para a sua música estar bem posicionada, ela vai precisar ser qualificada, ou seja, ela vai precisar fazer um pitch, ela vai precisar ter uma boa descrição, um bom release, ela vai ter que ter uma boa defesa, para que quando essas playlists elas recebam aquela música, faça sentido que aquela música faça parte daquela playlist. Então, E quanto maior o número de playlists que a tua música tiver inserida, melhor o posicionamento dela e melhor é o resultado, né? A performance dessa música. Mas isso. para além disso, aí existe a outra ponta, que é o trabalho que o artista já não faz como na era pré-digital que a gente fazia batendo de porta em porta. Hoje o artista tem que fazer isso nas redes sociais. Ele tem que falar da música, ele tem que produzir conteúdo dessa música e tem que procurar conhecimento, ele tem que procurar entender que esse universo todos os dias, ele não é estático, ele é completamente dinâmico.
Isso, talvez o mais dinâmico e volátil que exista de todos é o universo digital, porque hoje aquilo que pode ser considerado uma trend, né, um tipo específico de linguagem, amanhã já não é. Então imagina, não se tem sequer mais uma fórmula que se possa colocar como base para que você hoje saia você faça um trabalho de divulgação da sua música. Isso é uma questão hoje totalmente aleatória. Tem pessoas que lançam músicas na internet sem o menor conhecimento e essas músicas viralizam. Então, veja, assim como essa era, esse momento que nós estamos vivendo, ele abre um precedente enorme para que você tenha alcance, né? Ao mesmo ele criou um abismo, né, de, de protocolo que, que faz com que você não um abismo de que você não faz com que você não tenha mais certeza de nada. Você pode divulgar o quanto for, mas isso não vai te garantir sucesso, né? O sucesso ele não tem, nunca teve e agora mais ainda ele não tem uma forma ou uma fórmula. Mas verdade. assim, em linhas gerais, para que as pessoas não se assustem, existem vários procedimentos que funcionam. Por exemplo, lançar a música com um bom trabalho editorial de construção da, 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 daquela música, entendendo que se você posicionar ela no seu nicho certo, e é uma música que seja uma música que tenha qualidade, que tenha Baixou o seu som, Bruno. O seu som acho que agora melhorou. melhorou? Pronto. Então, assim, lançar a música, fazer esse trabalho editorial, divulgar ela nas redes sociais, procurar Teve, né? linguagens. Exatamente. Eu acho que tudo isso é válido, né? Embora, embora tudo isso não seja capaz de garantir que aquilo seja uma música viral ou uma música de sucesso. Sim. Aliás, eu acho que isso é uma discussão muito importante. A gente percebeu o quanto as pessoas hoje estão buscando viralizar a qualquer custo. Eu acho que isso tem sido um preço muito para que, e inclusive tem colocado o próprio mercado e a música em xeque, porque imagina que as pessoas hoje estão se preocupando muito mais com o que precisa ser feito para viralizar do que a música em si, do que a essência da música. Então, eu acho questão fenomenológica muito grave e que a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que os artistas reais, os artistas que estão pouco se lixando para eles têm que ir muitíssimo, né, de ficar no ostracismo. Eu acho que tem muito artista bom pra caramba que não está seguindo protocolo nenhum e tá esquecido. E tem muito artista bom pra caramba que está seguindo protocolos e tá bem pra caramba. Eu acho Então, assim, que dedicar, ser muito profissional também e ser organizado, né? Saber que ele é a própria sim, loja dele e que ele é o administrador da própria carreira. É isso que falta em muita gente. Tem gente que é muito desorganizado. E sem organização não acontece muitas coisas, né? Ser verdade, é verdade. É muito. verdade. E organizar isso tudo dá muito trabalho, né? Você produzir, você ser uma música, isso tudo dá muito trabalho. Quanto mais você faz, mais você se torna expert, mais você se torna conhecedor, especialista e vai se tornando cada vez mais fácil. Por exemplo, hoje eu consigo lançar pelo menos uma música por mês. No mês passado eu tive a sorte de lançar duas ou três, mas assim, a minha meta hoje é de lançar pelo menos duas músicas por mês.
É isso. A gente tem outras estratégias também, pessoas que estão lançando assim uma música por dia, sabe? Então, assim, tem uma outra questão, que, por exemplo, se você é um cantor e você é um produtor musical, você já tem uma larga vantagem, porque se você produz aquilo que você canta, o que você expressa, você consegue avançar, você consegue lançar, você consegue fazer muita coisa. Agora, imagina se você é um cantor ou é um artista, mas você não é um produtor. Você depende de terceiros, então a mecânica e a matemática já começa a ficar mais complexa, entende? Porque esse universo é um universo que está muito atrelado a múltiplos profissionais de múltiplos conhecimentos. Ou seja, eu para lançar uma música hoje eu tenho que ter conhecimento de marketing digital, eu tenho que ter conhecimento de design gráfico, eu tenho que ter conhecimento de frequências sonoras, eu tenho que ter conhecimento de algoritmo, eu tenho que ter conhecimento matemático, eu tenho que ter uma série de conhecimentos. E você tem Isso uma, para lançar alguma coisa. e você tem uma equipe que cuida disso para você? Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo, mas assim, equipe do Bruno e Trio, eu posso dizer que hoje são 10 pessoas do Bruno e Trio banda, né? Que é a banda, os músicos, os técnicos que viaja comigo, Sim. né? Agora eu tenho uma outra equipe que é uma equipe que é remota, né? Eu tenho dois produtores musicais que atualmente trabalham comigo, um em cada cidade. Hum. Tenho aí inúmeros músicos que, quando eu preciso produzir alguma coisa, eu recorro a esses músicos. Olha, amigo, faz uma guitarra aí para mim dessa música, ou então, olha, e daquela outra canção, e assim a gente vai construindo, né? Mas assim, eu tô ainda buscando, com toda certeza, eu estou sempre buscando novos talentos, né? Quando eu encontro uma pessoa assim, na estrada da vida, assim, uma pessoa que tem algum talento musical, eu sempre procuro me conectar com essa pessoa, porque eu sei que sempre tem espaço. Você trabalha com Eu acho parceria. que assim, muitas, muitas pessoas. Porque realmente a gente precisa dessas pessoas, a gente precisa ter parceiros, a gente precisa se conectar. Quanto mais a gente se conecta, tanto mais você se conecta, mais você tem possibilidades, você expande a sua capacidade de produção, inclusive. Eu Então, vou dizer isso é uma uma coisa. questão importantíssima. Eu vou dizer Não uma adianta ficar numa bolha, porque. É, você tem que ter uma equipe, porque nós que somos da imprensa, né, que trabalhamos com isso, né, fazendo essa parte de divulgação do artista, né, através de entrevistas, nós temos uma dificuldade muito grande, que é passar pelos Imagina. assessores a chegar até o artista. Vocês precisam falar para os assessores nos ouvir, porque até chegar em você foi muito difícil, não foi fácil, não. Eu e o Kiko, a gente Olha, correu. e assim, Cíntia, eu vou te ser muito sincero, isso é algo que eu cada vez mais tenho evitado, eu tenho mudado esse protocolo, porque assim, eu já fui um artista de produtores e coisas do gênero. Eu tenho produtores que trabalham comigo, contato nas minhas redes sociais e tudo. Mas assim, eu sou uma pessoa que, para mim, as coisas têm que ser diretas, sabe? Tem que ser o artista, o artista que tem que falar, é o artista que tem que chegar, é o artista que tem que resolver, é o artista que tem que fazer. Porque essa coisa de ter produtor, eu sei, é cabível. Muitas vezes o artista está num ponto da carreira ou da vida, não tem tempo nem para ele. Mas eu acho que com o tempo você aprende a gerir a sua vida de modo que você passa a ter condições de responder por si.
Eu acho que isso é fundamental. Então, pelo menos eu, na minha experiência própria, eu tenho buscado cada vez mais me conectar com as pessoas dessa maneira, sem assessor, sem assessoria, porque assim, acho que a assessoria ajuda muito, né, e é fundamental e é importante. Mas eu acho que ela é dispensável, sobretudo com relação a que precisa ter com a imprensa, com o jornalismo, porque é esse trabalho que faz o artista chegar, né, onde ele precisa, né, se conectar com outras pessoas. Imagina uma entrevista como essa aqui, é difícil, não é todo tempo que a gente tem essa oportunidade, né, de ter uma pessoa disposta a fazer uma boa entrevista, de colher informações, de levar essas informações para os nossos fãs, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, isso é fundamental, é muito importante. Eu tenho seguido atualmente uma linha de pensamento de que artista hum, tem que evitar ao máximo pessoas que falem por ele. Eu acredito nessa tese. Hoje eu acredito nessa tese. Né? E eu agradeço, muito obrigada, porque isso Falar me por si. ajuda bastante. Isso Perfeito. ajuda bastante, né? Como é que você lida com a fama, Bruno? Hoje é muito tranquilo. Problema, nunca tive, na verdade, problema com a fama. Eu acho que o problema maior não é a fama em si, mas é o ego. É aquilo que dentro das pessoas. Sobretudo a gente falou de psicologia, né? É, Mas tem tudo a ver. Porque quando uma pessoa é alcançada pela fama, ou quando ela alcança a fama, o ego, ele se torna um monstro dentro da pessoa. Se a pessoa não tiver autoconhecimento, se ela não tiver sido muito generosa consigo mesma, cuidado de si, das suas dores, principalmente de questões que muitas vezes está no passado remoto dessa pessoa, ela vai colocar aquilo para fora de uma maneira totalmente distorcida. verdade. E aí vem as aberrações, né, de pessoas que chegam à fama e se tornam assim pessoas repugnantes, né, E achando que é porque eu sou famoso, é do meu jeito e tal. Olha, eu vou te falar um exemplo. Todo artista tem um run list, né, e um camarim, né? Ele manda no contrato uma, uma lista de coisas que ele gostaria que fosse atendida no camarim. O meu atual empresário, ele diz assim para mim: Porra, cara, tu é o artista que, porra, tu não pede nada no teu camarim, cara. Como assim? Eu disse, não, eu peço água, eu peço água. Normalmente, se tiver alguma bebida disponível, ótimo, é de bom grado, porque às vezes a gente quer tomar um whiskyzinho antes de começar o show para dar um punkzinho, ou então, se não tiver também tá tudo certo. Eu levo o meu whisky às vezes, quando sempre eu tomo um whiskyzinho, mas eu gosto. Mas, por exemplo, eu não peço nada, sabe? Eu não acho que, mas isso faz parte, é da cultura. Mas não é, porque o tempo foi passando e essas coisas foram me incomodando. Eu fui vendo ter coisas, por exemplo, artistas que pedem determinadas quantidades de toalha, e se não tiver aquela toalha naquela cor, o cara não faz o show. E eu acho que isso não tem relação com a nossa arte, tu tá entendendo? Tipo assim, quando eu tô ali num lugar para fazer um show, aquilo para mim é tão honroso, é uma coisa de uma honra tão grande as pessoas estarem ali naquele lugar para me assistir cantar, ou então para ouvir a minha música. Para mim já é um motivo tão grande que pedir
exigir coisas ali no camarim, para mim é uma coisa que não faz sentido, tem nexo, sabe? Então eu passei a ter um entendimento totalmente invertido da lógica da coisa. Então, assim, para mim não é uma questão de, o cara tá querendo pagar uma de humilde, não tem nada a ver com isso, gente. É porque eu realmente não vejo lógica, entende? Nem Tipo necessidade. assim, Não tem nem necessidade. necessidade, porque olha, imagina, você é convidado para um aniversário. Você vai para uma festa de aniversário. Você leva o presente. Você leva o presente, porque aquela pessoa já está se esforçando ali para fazer aquela festa, para montar. Cara, quando os caras promovem um show do Bruno, estão gastando uma puta grana para Verdade. contratar som, iluminação, telão de LED, segurança, licenças, gente trabalhando. Cara, é uma despesa tão grande. O cara paga passagem aérea, hotel, alimentação. Os caras me dão cachê É. para ir fazer um show. E um cachê, às vezes, que eu nem consigo imaginar. Abençoado, como é que eu vou ser capaz de chegar para um cara desse, que já teve toda essa despesa, e dizer: olha, eu quero lasanha, não sei quantas pizzas, não sei quanto de Gatorade. Meu irmão, eu não tenho essa coragem, sabe? Porque, enfim, Mas é você que é fora da curva e alguns, mas a grande maioria sempre não existe. acho, Eu não já acho tive que sou muitos fora da camarins, curva. Eu só acho que eu tive um entendimento um muitas pouco mais lúcido da questão, sabe? sim, sim, É um pouco mais lucidez nessa questão, porque a fama, ela justamente ela cria essa distorção, sabe? É racional, intelectual, talvez. Não sei nem se é intelectual, mas é uma distorção de entendimento. E que muitas das vezes os artistas que estão nesse momento de fama, eles passam a ver as coisas de uma maneira errada, equivocada. né? E para mim é isso, sabe? Para mim, eu acho que é isso. A fama é um lixo. Se ela cair na vida de um ser humano que tem um ego, sabe, assim, gigantesco, a fama vai fazer um estrago, porque ela, assim, a pessoa, além de se tornar insuportável, ela vai pisar nas outras pessoas. Ela vai achar que tem direito de fazer isso. E Eu já muitas vi coisas, Cíntia, vezes, tão absurdas que não vale nem a pena falar, porque senão eu iria ter que expor certas coisas, nomes e tal. Mas já vi coisas assim de artistas assim que me deu vergonha alheia e é, dizer: meu Deus, eu não acredito nisso, sabe? imagina, quando a Tipo gente fala, assim, mas você imagina, ele, imagina artista, imagina artista se negar a bater foto com fã, não, isso com fã. são muitos, né? Aí, aí são muitos, muitos. O cara se negar a bater foto. O fã tá lá, olha, eu quero bater foto. Não, Isso. foto. Então o cara tá onde? Meu Deus do céu. O cara tá E em que são esses fãs que lugar da chamam existência? dinheiro para o bolso dele. Pois é, aí veio a pandemia e essa galera toda ficou urrando, porque a maioria desses artistas tava passando fome. É, E se os caras não fossem muito ricos, já tivessem uma grana muito, muito alta para se manter, porque durante aquilo esse durou um ano, sei lá. mais, Imagina, os caras estavam passando fome. Aí eu digo assim, porra, passou a pandemia, parece que os caras voltaram a ser as mesmas pessoas, não aprenderam nada. Não infelizmente. aprenderam nada, sabe? Que tipo assim, olha, essa porra um dia pode acabar. Sabe? Eu acho que essa que foi a grande sacada, que Deus me deu a oportunidade também para
E eu muito cedo eu consegui entrar nesse mundo paralelo aí de fama, que eu consegui enxergar as coisas, eu consegui, sabe, como se eu tivesse acelerado o tempo e Sim. tivesse chegado assim, depois da fama e ter enxergado assim as coisas e que hoje para mim eu olho para a fama assim, parece assim que é algo assim que eu já entendo, sabe? Eu sei o que é isso. E como é o Bruno fora dos palcos? O Bruno no seu momento Cara, de poder. Cintia, eu fora dos palcos, eu sou assim, um pouco, mas eu sempre tento buscar cada vez mais a conexão, principalmente com a minha família, né? Meus filhos, a minha esposa. E eu vivo no meu núcleo familiar legal, a gente tem nossa rotina, que é uma rotina muito forte em termos de compromissos, porque assim, as crianças estão o tempo todo em atividade escolar e esporte, e eu estou sempre, quando eu estou aqui em Portugal, eu procuro me dedicar ao máximo para eles, para esse convívio familiar, porque os meus filhos 8 e 4 anos, então eu acho que é o momento da vida que eu mais precisei da presença do meu pai. Então eu vejo neles esse momento importante de eu estar aqui, de eu estar junto deles nas descobertas que eles estão tendo a cada dia. Então, assim, além disso, eu me dedico muito ao esporte, ginásio, que a gente chama ginásio aqui, que é a academia, né? Eu Sim. sou aficionado por esporte, por academia. Estou todos os dias em pesquisas no universo da música, né? Procurando identificar os meus próximos passos, porque eu sinto que agora é um novo momento para mim. É como se eu estivesse começando tudo de novo e é sempre. Eu acredito que enquanto eu tiver essa motivação de estar com esse tesão, com essa vontade de começar tudo de novo, para mim é o grande desafio, sabe? Caramba, e o que é que eu vou lançar agora? O que é que eu vou criar? Como é que vai ser, É isso que eu ia sabe? falar. Quais são os próximos passos, Bruno, né? E trio. Exatamente. Esse ano, inclusive no próximo mês, eu vou estar chegando dia 25 mais ou menos no Brasil, desse mês. E no dia 4 de março a gente vai estar lançando a minha label, que é o quê? O meu novo show, para chamar Bruno e Trio 2.0. E é um show incrível, é um show que a gente está preparando com muito carinho, um show que vai trazer todos os sucessos da minha carreira e os novos sucessos e as músicas do momento. É um show eletrizante, é um show de 3 horas que ninguém Nossa. para Onde é que e vai ser? é incrível. Onde será? Vai ser em Breves. O lançamento vai ser na cidade de Breves, mas é um show que vai percorrer mais de 30 cidades no Brasil já estão confirmadas, né? De norte a sul. É, Mas o primeiro show vai ser em Breves, inclusive nós vamos gravar um audiovisual. Eu escolhi a cidade de Breves, que é lá no Marajó. É uma cidade que eu tenho muitos fãs, eu tenho um carinho imenso por essa cidade, que é uma cidade que sempre me recebeu muito bem. E por acaso tenho certeza que vai ser um sucesso. vai ser no dia 4 E a de gente está abril? 4 de abril. 4 de abril. Semana Santa, Aleluia. né? Semana Santa.
Eu tenho um convite para fazer a É no, você. Vou mandar lá no seu particular depois o convite. tá bem. Você está Pode chegando mandar. dia 25 ao Brasil, dá para ver, dá para ir. Vou colocar lá. Ótimo. É a inauguração de um escritório. Lá eu vou colocar para você, já tá Diga. pronto o convite no seu nome. Maravilha. Seu nome, quem você quiser levar, não é para todo mundo, é um escritório que está sendo inaugurado aqui no Brasil, da Austrália. É uma agregadora chamada Music Stream, e está chegando no Brasil com a sua primeira unidade física e o seu convite já está pronto para mandar lá, no seu Feito. particular. Vai ser um prazer ir lá. Por acaso não é streaming, não, né? É Não, Music Stream. é Music, é Ah, outra ok. eu Porque, confundo. inclusive, eu assinei contrato com a Stream, que é uma empresa, é uma hub é uma agregadora também. É. Mas o contrato, por acaso, vai vencer esse ano. Foi um contrato excelente. Foi um Hum, contrato de um ano, um aninho, com possibilidade de tudo. Eu estava na One RPM. A One RPM, que é a mesma da Manu Batidão, minha grande amiga. sim, a Só única que aí a Stream artistas que é, estão são conosco, gigantes, né? O One RPM é gigante. muito. E aí, mas até em virtude, eu acho que da própria estrutura, eu não estava me sentindo muito assim prestigiado. E aí a Stream foi generosa comigo, fez um contrato bom e me É. deu assim um apoio excelente. Então eu fiquei com eles esse ano. Só que aí em agosto esse contrato encerra e eu estou pensando também quais os rumos. Mas a Stream deve ser uma continuidade, porque é uma empresa que está ali forte, forte do Você vai nosso nos lado ouvir, aí também apoiando muito você vai nosso nos movimento. ouvir e ouvir a Music Stream agora, para ver. Convido Vamos a, lá, vamos lá, né? É sempre bom conhecer, né? vamos. O que é que está chegando de É novidade. verdade, verdade. E eu acho que esse universo está trazendo muitas empresas e muitas oportunidades que é importantíssimo a gente estar antenado e estar ligado e ter network, conversar, você se conectar com Conhecer, vários ver as propostas, quais são as projetos. parcerias, né? Tem que estar aberto ao conhecer, Exatamente. pelo menos a conhecer. Sempre, sempre. Né? Muito importante. Bruno, foi um prazer enorme, né, poder entrevistar você. Você é um artista que está em ascensão sempre e sua história ela é linda, né? Outro dia eu vi você porque os meus entrevistados eu sigo, eu vejo, eu tenho que pesquisar sobre eles um pouco. E eu vi outro dia que você estava na cidade, foi fazer um show e tinha um cachorrinho na rua e você mobilizou a cidade para poder doar a ração aquele cachorro para poder alguém, né, adotar aquela criatura. Eu achei isso de uma generosidade tão grande sua, tão grande, e eu quero parabenizar você pelo artista que você é e pelo ser humano que você é. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, né? E conte comigo para divulgar os seus trabalhos e continuar, né, a amizade. E futuramente, quem sabe, vou apresentar a Music Stream aí, quem sabe você, né, também nos desperte para nós e venha trabalhar conosco, né? É uma Perfeito, oportunidade. Eu deixo Cíntia. para Eu você quero te falar. agradecer pelo convite. Para mim, foi muito gratificante ter essa entrevista aqui. Você, como uma psicanalista, aí, tem muito talento, já tem, né, na raiz da tua formação aí também, né, essa experiência de pontuar muito bem as suas entrevistas. Obrigado por me permitir compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência de vida com as pessoas. É, eu só queria fechar essa entrevista dizendo para você que, de verdade, assim, a cada dia que passa, eu percebo que nós estamos nos aproximando daquilo que Jesus falou como o, a ordem das coisas, né?
que uma mudança na ordem das coisas. E a gente observa como o mundo hoje está adoecido, como a Hum, gente vive num mundo completamente tá ótimo. perdido, né, em guerras e etc. Então nós somos uma ilha no meio disso tudo, né? Uma ilha onde existe um pouco de sanidade, né? A gente que produz música, que produz arte, que produz entrevistas, que produz ciência. Então nós somos, quem sabe, o povo escolhido, né? Essas pessoas que resistem em meio ao caos, a esse caos todo que a gente tem vivido, essa geração, essa humanidade tão perversa que a gente tem visto, né, diante dos nossos olhos aí. Então, há que se resistir, seguir em frente com muita fé, determinação. Eu transmito isso para todas as pessoas, que o meu propósito de vida é esse, é falar desse amor infinito que está no meio de nós e que nos permite ter essa força de continuar. Esse amor verdadeiro que preenche o nosso coração de qualquer vazio, de qualquer falta, que é o amor de Jesus. Então, obrigado mais uma vez pela tua entrevista. Que Deus te abençoe na tua jornada. Obrigado por me acompanhar e eu estarei com você com certeza novamente em outras oportunidades para a gente se conectar. Tenho certeza que sim. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui. Eu não pude falar o nome de todo mundo, travou para mim aqui. Eu não consegui ver mais ninguém subindo. Travou tudo, né? Alguma coisa eu ainda vi, mas travou. Mas, enfim, obrigada, Bruno. Obrigada a todos que participaram aqui. Hoje mesmo vai estar lá no canal do YouTube essa entrevista. Vou juntar a primeira parte com a segunda lá, com essa daqui. E dizer a todos também, Bruno, sábado, às 20 horas da noite, essa entrevista vai estar sendo reprisada no Doinha Prata FM. Brasil, Jamaica, ela me mata quando eu não falo o nome de tudo. Doinha Prata FM, Brasil, pelo amor de Deus, cadê a cola? Porque senão Doinha Prata me mata. Jamaica, África e Portugal. Acertei. Perfeito. Vai estar sendo Maravilha. Mandar um reprisada às grande 20 abraço horas. também para a galera de Macapá que estava aqui conectado com a gente. Galera linda aí da cidade de Aí, Macapá, também de Caiena. Um grande ó, abraço a todos, e todos. travou mesmo para mim aqui, pessoal. Mas muito obrigada, Bruno, e até breve, viu? A gente vou te chamar lá e vou mandar o convite lá. Tchau para você. Beijo. Tchau, Cíntia. Valeu. Valeu.